Viu que legal? E são muito fofos, mas daqui a pouco eles vão mostrar a receita ali, como eu falei. Fica aí. E como eu falei também, são 2 milhões de brasileiros diagnosticados com a doença celíaca. Na última década, aumentou a consciência sobre essa doença, mas muita gente ainda está sem diagnóstico. A gastroenterologista pediátrica Margarida Alba Winkler é a nossa convidada para falar sobre o assunto. Doutora, muito bem-vinda ao programa, fique bem à vontade. Eu vou começar te perguntando por que ou se é, né? Porque dizem que é, mas quero a tua opinião. Se é difícil realmente o diagnóstico da doença celíaca. Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, às vezes é difícil, mas assim, na criança, quando ela se manifesta precocemente, geralmente abaixo dos 2 anos de idade, geralmente são quadros mais severos da doença, de apresentação da doença, porque ela já começa a mostrar sintomas logo da introdução do glúten. Né? Então, é importante que fique claro que a doença, ela se manifesta a partir do momento que eu começo a ingerir glúten. Eu não nasço e já tenho sintomas ao nascimento. Mas já nasce com a doença, doutora? A pessoa nasce com a predisposição genética. Sim. Tá? Mas assim, não se sabe ainda por que algumas pessoas desenvolvem a doença ou não, tá? E outras não desenvolvem, né? Então, por exemplo, como ela é genética, a gente vai pesquisar às vezes na família e a gente pesquisa hoje, sabe aonde está o loco no DNA que tem essa manifestação. Então, eu sei que eu tenho a predisposição genética. Por que algumas pessoas vão manifestar a doença lá no início da infância, um aninho de vida? Outros vão se manifestar mais tarde, com 10 anos, ou na adolescência, ou até mesmo na idade adulta. Essa resposta ainda a gente não tem. Se pensa que tem alguma coisa a ver com a alimentação, sim, com a questão ambiental. Sim. E a gente falou, né, mostrou o caso da família, falou um pouquinho sobre o diagnóstico, mas o que é essa doença em si? Como é que a gente podia descrever a doença celíaca? O que ela é? A doença celíaca é uma intolerância permanente ao glúten. O glúten é uma proteína que se encontra principalmente no trigo, no centeio, na cevada, mas a aveia também pode conter por contaminação. Então, no Brasil, a gente tira a aveia também e no malte da cevada. O que acontece é que a pessoa que tem essa predisposição genética, ao chegar o glúten até o intestino, essa proteína, ela vai desencadear uma reação inflamatória. E essa reação inflamatória, dependendo do grau, vai ser os sintomas. Tá? Os sintomas mais clássicos, que é o que acontece na primeira infância, seriam a dor abdominal, a distensão abdominal, uma diarreia importante e o emagrecimento. Pode ter vômitos também. E a dor a dor e a diarreia, geralmente a distensão abdominal, geralmente está presente nessa primeira infância. Acontece que pode acontecer que a criança começou a ingerir o glúten meio precoce, né? A gente recomenda que nunca comece o glúten antes de 6 meses de idade, né? Então, quanto mais precoce, mais graves os sintomas. Sim. Tá? Mas quando começa a introduzir alimentação aos 6 meses, você às vezes começa a introduzir vários outros alimentos. Então, pode acontecer numa criança, por exemplo, que vinha sendo alimentada exclusivamente no seio materno. Só leite materno, não tinha nada. E aí ela começa com 6 meses com comidinha, aí ela a mãe já não consegue alimentar todos os horários, ela começa com uma mamadeira também, com uma fórmula infantil. Então, no primeiro ano de vida, o diagnóstico diferencial principal é a alergia à proteína do leite de vaca. Tá? Mas, à medida que vai crescendo, aí tem outras coisas que dificultam. Essa alergia vem junto com a doença celíaca, é isso? Não, é um diagnóstico diferencial. Daí é a criança que reage à proteína do leite. Entendi. E não ao glúten. E falando sobre alergia, qual que é se existe diferença, né? Alguns falam alérgicos ao glúten. Faz parte da doença celíaca ou é alguma coisa diferente? São coisas diferentes. Eu posso ter alergia ao glúten, tá? Que aí a alergia, ela é outro mecanismo. Eu não tenho essa predisposição genética, tá? Que eu posso ter, por exemplo, urticária, lesões de pele, tá? Posso também ter diarreia, posso ter sintomas respiratórios, tá? Mas ela é uma reação alérgica. Na criança pequena, a alergia
até então se sabe que ela pode melhorar à medida que a criança vai crescendo. Então, principalmente, a gente tem um marco ali com 2 anos que melhora a imunidade, mas principalmente depois dos 5 anos melhora bastante. Então, essa alergia pode melhorar, tá? A intolerância ao glúten, ela é diferente porque ela é permanente, tá? E existe uma outra coisa, que hoje para confundir também, que é a intolerância ao glúten não celíaca, tá? Que eu vou ter a biópsia do intestino normal, eu vou ter os marcadores da doença celíaca normal, mas eu como glúten e fico ruim. Tá? Então essa também é mais uma doença nova, né? Então aquelas pessoas, não, eu não fico bem, eu tiro o glúten, eu me sinto muito bem, mas ela vai fazer os exames são todos normais. Então é a intolerância ao glúten do tipo não celíaca. E a doença celíaca, então, a gente não tem cura, só tem esse tratamento para a vida inteira. Isso. E o problema maior é que, assim, na intolerância ao glúten do tipo não celíaca, que tem os exames todos normais, ela não tem uma repercussão para o futuro dela, tá? Na alergia ao leite ou alergia ao trigo ou ao glúten, também não. Ela tem uns sintomas no momento em que ela ingere. Dependendo do sintoma, pode dar muito desconforto, pode dar alguma repercussão nutricional naquele momento, mas não no futuro. Agora, a doença celíaca já é mais complicada, porque se você mantém, por exemplo, a pessoa que não tem muita consciência da gravidade da doença, por exemplo, né? Ah, eu vou comer só um pedacinho, né? Às vezes tem pessoas que não têm tantos sintomas, como aquela criança disse assim, eu tenho dor, dói a barriguinha, né? Então, ela sabe, ela não quer comer porque a dor é dela. Não adianta nem tu oferecer que elas dizem que eles não querem, né? Mas quando você faz um diagnóstico, às vezes um pouco mais tarde, num adolescente ou num adulto que já conhece determinados alimentos, já tem hábitos e tu tem que mudar os hábitos. É mais difícil. É mais difícil. Então, é difícil porque a nossa convivência, as nossas confraternizações, qualquer coisa envolve um alimento, né? Então eu dou uma escapadinha. E eu não sinto tantos sintomas, mas lá dentro eu estou provocando essas inflamações. E aí eu posso ter repercussões no futuro. Como, por exemplo, doutora? O mais grave que a gente tem é o aumento da taxa de linfomas. Que é um tipo de câncer que está relacionado à doença celíaca. Olha só como é grave, né? Tá chegando uns recadinhos aqui, as pessoas estão participando. Participe com a gente, 98405-2073. Tem algumas perguntas que a gente vai responder depois, mas eu vou ler um recadinho agora. Doutora Margarida e Palminhas, ótimo a gastro. Ela que curou minha filha do refluxo com 1 ano de idade. Eu sou a Luana, de Chapecó, do bairro Refap. Obrigada, Luana, pela participação. Então, uma paciente da doutora aqui. Obrigada, então, manda abraço, essa pergunta Luana. também que a gente vai responder daqui a pouquinho. O Ver Mais faz uma pausa bem rapidinha, depois tem mais papo, tem outros assuntos também e tem a receitinha ali que os meninos fizeram pra gente sem glúten. Não sai daí.